Vamos falar das eleições municipais aqui em São Paulo. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta aí, vai deixando o seu like enquanto eu trago a próxima notícia. É o seguinte, o PRTB confirmou neste domingo que o ex-coach Pablo Marçal será candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Foi definida também a vice do Marçal, será a policial Antônia de Jesus, do mesmo partido do PRTB. A escolha da vice era a principal pendência. Desde o início da pré-candidatura, Marçal dizia que a vaga ficaria com uma mulher. A médica Nise Yamaguchi, do União Brasil, chegou a ser cogitada, mas o partido dela fechou com a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes. Sem apoio de outros partidos, o PRTB encontrou uma solução caseira. O presidente municipal da legenda, Levi Fidelix Filho, também foi cogitado. Ele é filho do Levi Fidelix, fundador do PRTB, que morreu em 2021. E sobre isso, a gente tem aqui um vídeo com a análise do Paulo Figueiredo sobre a situação eleitoral aqui em São Paulo, as últimas pesquisas e a candidatura agora oficializada do Pablo Marçal. Dá uma olhada. Guilherme Boulos com 19, empatado com o Datena, e enrolado nesse grupo, um cara que ninguém tinha ouvido falar, que começou a muito bom de rede social, mas um cara sem histórico nenhum na política, que é esse Pablo Marçal. Eu confesso que eu tenho até vários, inclusive patronos, que são alunos do Pablo Marçal. Eu tenho que parar para assistir uma palestra dele. Eu conhecia a existência desse cara, minha mulher já viu algumas coisas dele, já tinha me falado dele, mas eu comecei a ver por causa da participação na eleição presencial. Agora esse cara, assim, tem 12% de apoio. E eu vou falar um negócio para vocês. Nos bastidores, toda a direita de São Paulo quase está apoiando esse cara. Eles não podem falar, mas eles preferem esse cara do que o Nunes. Eles não podem falar. O Valdemar emitiu uma advertência, acho que foi, não sei se foi o Luiz Felipe que fez um comentário simpático, algum deputado importante da base bolsonarista, chamado assim, fez o PL, tomou uma ameaça via cartinha do PL. Mas eu posso dizer que boa parte das pessoas que estão oficialmente com o Nunes por trás estão apoiando o Pablo Marçal. Ricardo Salles, começar contigo, Salles. Como é que analisa esse quadro eleitoral aqui em São Paulo? O que achou dessas considerações feitas pelo Paulo Figueiredo? O que o Paulo falou é consequência justamente daquilo que nós falávamos agora há pouco aqui, com relação a essa discussão lá de Minas Gerais. Quando a direita não tem candidatura própria, autêntica, né, que se posiciona e que reflete efetivamente, você dá aso a uma série de situações que não são as ideais. Veja só, o Estado de São Paulo elegeu 17 deputados federais do PL, eu fui o terceiro mais votado, o primeiro foi a Carla, o Eduardo o segundo, o terceiro eu. Elegeu 19 deputados federais para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, a totalidade dos candidatos do PL, se não me engano, na sua concepção original, eram 98 deputados federais. Eu, inclusive, agora saí, fui para o Novo, mas eu era um deles. Então, veja só, você tem uma baita força da direita, uma baita força. Mas na capital a direita não ganhou, o Tarcísio perdeu do Haddad, o outro perdeu do não sei quem, o Bolsonaro perdeu do Lula. Não importa, não importa. Time que não entra em campo não faz torcida. Você tem que ir aos debates, você tem que ir lá, inclusive, defender. Era isso que eu estava disposto a fazer se eu pudesse ter sido candidato. Defender o legado do presidente Bolsonaro, o legado maravilhoso que ele deixou para o Brasil, o legado de vários ministérios, o legado de várias pastas. Alguém precisa estar lá para rebater o Boulos quando ele for lá dizer que o Covid não sei o quê, que o Bolsonaro fez isso, que o negócio não sei o que lá da joia, que o raio que os partos... Alguém tem que estar lá para sentar porrada na esquerda. E tem que fazer isso de maneira verdadeira, de coração. Tem que defender o presidente, defender a nossa visão de direita, com uma visão liberal da economia, conservadora nos princípios. Tem que fazer isso de adesão de espírito de verdade. Na medida em que você não tem ninguém para fazer esse trabalho ali, você vai ficando meio que colocando curativo, né, achando um arremedo aqui e ali. E aí você abre, evidentemente, espaço para várias outras alternativas virem surgindo. O Paulo Marçal foi entrevistado aqui por nós no programa. O Datena, acho que, não sei se a gente chegou a convidar aqui, mas podia convidar também para ter um debate intenso sobre isso. Estas questões, Brown e Rodrigo, têm que ser tratadas com muito mais solidez. Muito mais solidez. Aliás, esse foi um motivo, né? Todo mundo sabe, não preciso dizer, o motivo pelo qual eu pedi para sair do PL.
Porque o PL, Valdemar, não quis me dar legenda para eu ser candidato a prefeito, em que pese eu tivesse 17,8%, o Marçal tem 12%, né? O Paulo Figueiredo que destacou aí que tem 12%, o Datena não vi ali quanto tem. Eu tinha 17,8%, eu estaria na frente do Nunes na eleição, estaria lá cabeça a cabeça, se bobear até na frente do Boulos. Como é que a gente perde uma oportunidade dessa? Foi indicado um vice muito bom, o Melo Araújo, pô, um puta cara, eu adoro ele, um cara excelente, excepcional. Mas o fato é que essas questões servem, evidentemente, de lição para nós. Diz o seguinte, olha, não podemos transigir no Corvelhos, nos princípios, nisso que aqui o Rodrigo estava falando agora há pouco. Você não abre, né, não abre essas questões. Eu decidi ser candidato ao Senado pelo Partido Novo, porque evidentemente tive esse precedente no PL. Não deu legenda para prefeito, que eu estava em segundo lugar, do lado do prefeito. Pô, imagina para o Senado. Então, essas questões todas, né, têm que servir de lição para nós, para a gente manter, evidentemente, as pessoas que são nossas por perto e não negociar, não transigir com gente que é de fora do nosso espectro. E repito, teria sido uma oportunidade excepcional para defender o presidente Bolsonaro e o nosso legado do governo dele, que tem coisas excepcionais para serem ditas e que não serão defendidas a contento. E a gente vê nessa hora, né, constar falta que faz um partido legitimamente da direita, né? Porque não existe, né? O PL está aí, é o maior partido da oposição, é o que tem hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro nos seus quadros, mas tem também lá muitos deputados que têm uma alta taxa de governismo, que votam em pautas do governo, né? Você tem os deputados aí da direita abrigados em várias legendas dispersos, né? Justamente porque não tem uma legenda única que possa abrigá-los, né? Que dê vazão às pautas conservadoras, né? Estão aí ou no Republicanos, ou no Novo, como tal Salles, no PL, enfim, estão dispersos porque não há uma representatividade. Talvez faça falta não pelo eleitor, né? Que o eleitor está muito maduro nesse sentido, né? Ele vota nas pessoas, né? Ele sabe quem são os políticos, o que cada um defende, vota nas pessoas, não na legenda, né? Talvez isso até tenha caído em desuso no Brasil, voto em legenda. Talvez o petista mais de carteirinha faça isso porque sabe que ali no PT é tudo farinha do mesmo saco, né? Não vai ter surpresa quando ele digitar o 13 na urna. Mas nos outros partidos não, ele seleciona o político, né? Ele não vota em partido, né? Não é o PL, não é um partido específico, né? Ele seleciona os políticos que têm o pensamento semelhante ao dele. E agora, em 2024, dá para saber, né, quem está de qual lado, né? Já tem muita coisa, um histórico de serviços prestados aí que você consegue filtrar bem quem é o quê, né? Quem fez o quê no passado, a postura na pandemia, enfim. Tem muita coisa que o eleitor coloca na balança. Então, o eleitor está maduro nesse sentido. Mas politicamente, internamente, nesse xadrez partidário, no lançamento de candidaturas, parece que faz falta um partido da direita, não, Consta? Com certeza faz falta, né? E o voto é, sim, muito personalista, e tem muita gente também que eu não quero usar uma palavra reverenciar, um mito, essa coisa, isso é muito mais, né, slogan e tudo, mas sim, tem muita gente que confia muito, não vou dizer cegamente, mas confia muito no Jair Bolsonaro, politicamente falando, e aí vai em quem ele indicar. E aí eu trago essa reflexão porque o Jair Bolsonaro claramente fez uma aposta, talvez excessivamente pragmática, talvez muito dependente do partido, do PL, que é do Valdemar, e não temos um nome de direita. Não temos o Salles disputando, mas temos o Partido Novo, com uma candidata técnica que trabalhou com a equipe do Paulo Guedes, a Marina Helena é uma pessoa muito preparada, mas não tem muita chance. Aí aparece assim um aventureiro, que vem com um discurso embalado para seduzir esse eleitor de direita. Muita gente se encanta, mas muita gente não confia. Né? E aí, o Brown, eu vou fazer uma análise um pouco diferente, talvez. Em que pese a minha insatisfação de não ter um nome de direita, que eu já externei várias vezes, que seria o Ricardo Salles, da minha preferência, que eu conheço a longa data e sei que é sério e combativo na medida certa para gerir uma cidade complexa dessa, que é um PIB como se fosse um dos maiores estados do Brasil, São Paulo, cidade sozinha. Também PIB. Sei quem é o Nunes. É o terceiro PIB. E também sei quem é o Nunes. Um tucano de alma que tem nojinho da aproximação com o Bolsonaro, que a gente sabe o que é. Mas foi a escolha do Jair Bolsonaro. E colocou lá, como o Ricardo Salles admitiu, um vice que não manda muito, mas é para dar aquela guinada, né? E garantir que não vai tucanar de vez e tudo mais. Tudo bem. Mas a minha análise aqui vai ser muito objetiva.
E com base numa coisa que o Ricardo disse cedo, ele falou assim, é melhor, até a frase que ele tem usado muito, é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Ok. Tendo a concordar 95% das vezes. A menos que a opção que se apresente à mesa for o game over. For assim, tá, eu perdi essa, mas não perdi uma eleição e volto depois e vou ser oposição. Eu perdi a cidade, eu perdi o país. Mais ou menos com o que está acontecendo com a turma dos isentões que fez o L em âmbito nacional, né? Estamos perdendo o Brasil, porque o ladrão voltou à cena do crime. Então, ali tinha que ganhar, não importa qual estratégia, com quem, tem um objetivo, impedir o ladrão de voltar à cena do crime. Quando tem ameaças da magnitude de um Lula, de um Boulos, que é o Lula piorado, então, aí, turma, a minha análise é muito simples. Eu tenho um objetivo em São Paulo, um objetivo apenas, que o Boulos não seja prefeito. Esse é meu objetivo, porque isso é apertar o botão de detonar uma bomba atômica em São Paulo. Imagina botar o Boulos, que até ontem estava jogando coquetel Molotov na Fiesp, o Boulos, o PSOL, a coisa mais podre que existe na política, entendeu? Botar essa turma na gestão de São Paulo. Não dá. Então aqui o meu voto é o mais pragmático possível. A chegada do Marçal tira voto de quem? Do Boulos? Não tira voto do Boulos. O Paulo está impressionado que muita gente na direita não está podendo falar, mas está apoiando. Ele está tirando voto bolsonarista. Que na ausência do Marçal, aventureiro, que eu não confio, iria para quem? Para o Tucano com a chancela do Jair e o vice do Jair. Então, meus amigos, eu estou me reservando o direito de olhar para isso tudo com um pouco de espanto e curiosidade. Meu lado de cientista político fica curioso, quer acompanhar. Mas o meu lado de brasileiro, fica apavorado. Fala assim, gente, une todo mundo, até quem me xingou, até o Kim Kataguiri quer vir para o lado de cá contra o Boulos. Nesse momento aceita até o Kim. É anti-Boulos o voto. É anti-Boulos. Quem é que vai ganhar do Boulos? É o Macaco Tião? É a Tabata Amaral? Quem é que vai ganhar do Boulos? Parece que é o Ricardo Nunes. Parece que a eleição afunilou e parece que essa foi a análise e o cálculo político do Jair, dentro das limitações do PL. Foi assim, olha, não podemos arriscar o Boulos. Porque São Paulo tem uma gama enorme de eleitores que não quer saber de guerra cultural, ainda mais em voto municipal, não quer saber dessa combatividade toda minha e do Salles, quer saber o seguinte, quem é que vai gerir bem, quem é que é o conhecido, o saneamento, a Cracolândia, o Ricardo Nunes não fere nem cheira, mas o outro é o Boulos. Não, vamos de Ricardo Nunes. Então, se é essa a análise que o Jair fez, eu vou me reservar aqui o direito de acompanhá-lo e que o Salles não fique muito chateado. Eu preferiria 1000 vezes ter o nome dele lá, né, com chance. Mas o meu voto em São Paulo é o anti-Boulos. E me parece que o Marçal está vindo embaralhar o jogo e confundir um pouco. Fala, Salles. Olha só, um detalhe só importante, e eu não vou discordar de nada do que o Rodrigo falou, no sentido de que nós temos que ganhar o Boulos de qualquer jeito. E certamente o Ricardo Nunes é muito melhor que o Boulos, e com o Melo Araújo, que é um cara ótimo de vice, então isso não tem dúvida. Eu só queria colocar aqui eu não estou fazendo campanha nem contra, a favor, ninguém, e queria deixar consignado que tem a Marina também, como você bem colocou, que é uma boa candidata, tem percentual baixo, mas é uma boa candidata. A questão só é a seguinte, só lembrar que é para isso que existe eleição de 2 turnos. E aí, abstraindo o caso concreto, eleição de 2 turnos é justamente para você votar. E eu não estou dizendo que tem que escolher A, B ou C, estou simplesmente falando do mecanismo de eleição de 2 turnos. O mecanismo de eleição de 2 turnos é justamente para você não partir do D0, do início do teu raciocínio, dizendo assim, ou é não sei o que, ou é não sei o que lá. Não, a eleição de 2 turnos, ela é feita para você escolher algo que você acredita e você acha que é melhor, é a melhor opção, e isso vale para qualquer um. Eu defendi isso quando eu era vamos dizer, pré-candidato à prefeitura. Eu dizia, olha, gente, vocês estão dizendo que eu não ganho do Boulos, que não sei o quê, que isso, que aquilo, que o outro. Perfeitamente, é para isso que tem a eleição em 2 turnos. A gente faz
faz um screening de voto, aí faz uma demonstração de votos nas diferentes correntes ideológicas, e no segundo turno junta todo mundo contra o inimigo maior. Então, eu acho que o raciocínio do Rodrigo é absolutamente correto, mas numa eleição de 2 turnos, esse raciocínio é correto no segundo turno. O raciocínio de primeiro turno, ele é feito, e eu não estou falando desse caso concreto, se é o Pablo, se é o Datena, se é a Tabata, não importa. Estou simplesmente dizendo que, conceitualmente, a eleição de 2 turnos é para que a gente possa ter uma diversidade de alternativas e que essas alternativas contemplem aquilo que você pensa. Porque se você não aceitar e reconhecer esse mecanismo, nós vamos estar sempre na armadilha de quem são, e voltamos para o ponto desse programa lá atrás, nós vamos voltar sempre na armadilha dos donos de partido, que estão sempre com esse discursinho, olha, ou você adere aqui à minha estratégia ou a catástrofe final, ou você faz o que eu quero, você quer, e aí como eles têm a máxima de dinheiro possível, porque criaram uma legislação de fundo partidário que é uma excrescência. Tem o tempo de televisão na mão deles. Tem uma série de mecanismos que são absurdos e não deveriam existir na política, né? Eles vão criando uma armadilha que você não consegue se desvencilhar disso. Então, nesse aspecto, não estou falando da eleição propriamente dita, estou falando do mecanismo que existe numa lógica de eleição de 2 turnos. A lógica de eleição de 2 turnos é se você tiver um candidato que realmente você acredita, é nele que você tem que votar. E se esse candidato é o Ricardo, vote no Ricardo. Pô, não tem dúvida, até porque o Melo Araújo é um puta cara. Então, assim, não é esse o ponto. A questão é, nós não podemos ignorar para que existe eleição de 2 turnos. E neste aspecto, eu não estou defendendo aqui voto no Pablo Marçal, nem no Datena, nem ninguém. Estou simplesmente dizendo que é isso, sob pena de nós ficarmos cada vez mais aprisionados no sistema dos donos de partido do Centrão, que querem sempre usar essa lógica para ficar direcionando e dizendo, olha, tem até fulano que seria bom, mas fulano que seria bom não vai ganhar, então nós temos que votar em não sei quem, nananana, e com isso vão enfiando tudo quanto é porcaria no rabo dos brasileiros. Essa é a verdade.